Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo. Esse sermão expositivo foi ministrado no dia 18 de junho de 2020, quinta-feira, durante a vigência da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Este foi o motivo de a congregação permanecer com as portas fechadas durante a exposição desse sermão. Além do pastor, mais 2 irmãos estavam presentes, Abimael e Joel. Queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez, em mais uma oportunidade para entregar a mensagem do Senhor, esta palavra que modificou nossas vidas. Louva a Deus porque tantos tentaram destruir a Bíblia, a palavra de Deus, mas até agora a Bíblia tem permanecido nas mãos de milhões de pessoas espalhadas no mundo. Graças a Deus por esta revelação tão maravilhosa que é a palavra do Senhor. O texto que nós lemos há poucos minutos, lemos o texto de Marcos escrevendo acerca do batismo de Jesus. Ele registrou, isso está no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 9 a 11, foi o texto que nós lemos há poucos instantes. Portanto, o tema desta mensagem de hoje, mais uma mensagem, um sermão expositivo, o batismo de Jesus. Você pode estar dizendo, mas o que tem a ver o batismo de Jesus há 21 séculos passados com a minha vida hoje? Tem tudo a ver. Se você entender a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que sem necessidade alguma de submeter-se ao batismo, foi batizado, imagine você, como somos carentes de romper com este mundo. Quando a gente fala sobre este batismo, nós vamos ver que nesta passagem bíblica, vemos que Jesus ele deixou o exemplo para nós, para que da mesma forma como ele identificou-se com os seres humanos, porque ele era Deus, mas também era homem, ele nos deixou o exemplo, para que nenhuma pessoa no mundo possa dizer, eu não preciso do batismo. Ora, se o próprio Senhor Jesus, que não tinha pecado algum, submetesse ao batismo, quanto mais eu e você precisamos entender esta mensagem. E ali o Senhor Jesus veio para ser batizado e foi batizado no Rio Jordão. Este acontecimento alegrou muito a Deus, é o que veremos aqui no transcorrer da mensagem. Vamos falar a respeito da voz do Pai que ecoou ali do alto quando o seu filho estava na água sendo batizado. E falando sobre o batismo de Jesus, é importante que você entenda que com o ato do batismo, Jesus praticamente ele inaugura o seu ministério terreno. Foi a partir do seu batismo que ele iniciou o seu ministério aqui na terra. E ainda falando sobre o batismo, estamos começando. Todo verdadeiro cristão precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que talvez você, amigo, que ainda não é um cristão professo, você tenha dito, não, mas quando eu era criança, meus pais me levaram para que o padre me batizasse. Mas é um batismo que não adiantou nada, porque é importante, é uma condição primordial que o pecador
ele entenda o ato. Uma criança não tem noção do ato batismal, não tem noção. Mas é necessário que o pecador, ele entenda este ato, possa entender a importância do ato, porque eu estou sendo batizado, e não como uma criança que simplesmente, a criança é levada pelos pais e ali faz um batismo, nem mergulha a criança na água, um batismo por aspersão e não por imersão. Mas Jesus foi batizado por imersão. Estudando, meditando nesta palavra, o Espírito do Senhor me fez ver 3 importantes ações aqui nesta passagem bíblica. Nós veremos a ação do Pai, veremos a ação do Filho e por último a ação do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o versículo 9, a partir do versículo 9, vemos a ação do Filho. Quando lemos o versículo 9 a partir da parte A, nós vemos que ele veio no tempo oportuno. Jesus, quando tinha 12 anos de idade, ele vai até o templo com seus pais, o templo em Jerusalém, e provavelmente ele fez isso durante toda a sua vida. A cada ano ele ia pelo menos comparecer a uma das 3 festas importantes que todo varão fosse até o templo em Jerusalém. Acreditamos que Jesus aos 12 anos, aos 13, aos 14, aos 15, enfim, até a sua vida adulta, ele sempre foi. Mas o ato dele ir ao templo não significava que ele estava já iniciando o seu ministério. Reitero que o seu ministério, o ministério do Senhor Jesus, ele começou a partir do seu batismo. E ele veio a se batizar quando ele tinha 30 anos de idade. 30 anos, você pode dizer, mas foi uma idade muito tardia. Mas Jesus não poderia se batizar antes do início do ministério de João Batista. Foi necessário que João Batista saísse da ação. João Batista teve o seu importante papel. Depois que João Batista sai do seu ministério, ou seja, ele, por um tempo, ele prega ali o batismo de arrependimento, mas depois ele sai deste seu trabalho, desta sua missão, e começa então agora o ministério do Senhor Jesus. Portanto, Jesus foi batizado no tempo oportuno, quando o versículo 9 diz: e aconteceu naqueles dias que Jesus. Por que o texto diz e aconteceu naqueles dias? Essa expressão naqueles dias se refere ao tempo em que João Batista estava pregando o batismo de arrependimento. Foi a partir do batismo de João, batismo de arrependimento, que na sequência, logo após, veio o Senhor Jesus também para ratificar, para confirmar esta missão que Deus dera a este grande profeta, a importância de todo ser humano arrepender-se e a partir do arrependimento esta pessoa prosseguisse para servir a Deus. O texto diz: e aconteceu naqueles dias. Isso significa que, ao mesmo tempo que João Batista ele pregava, ele profetizava a vinda deste ser maior do que ele, esta pessoa muito maior do que ele, porque João Batista teve essa incumbência de preparar os corações dos homens, das mulheres, para receberem o seu rei, receberem o seu Messias. E é claro, está em Marcos 3, verso 11, quando João Batista ele garante isso, que o seu batismo era importante, o seu batismo de arrependimento, porém o batismo de Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo com fogo, era muito maior, muito mais importante, e isso ficou enfatizado em Mateus 3, verso 11, que eu vou ler agora. João Batista dizia: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui está a expressão clara de João Batista. Este ser, este Messias, que João Batista já estava preparando o coração das pessoas
este ser, esta pessoa, nada mais, nada menos era do que o Messias. Então, ele estava dizendo: o meu batismo é importante para vocês se arrependerem, mas depois de mim vem alguém muito mais poderoso do que eu, porque ele vos batizará com o Espírito Santo. Mas de onde Jesus veio? Ele veio da sua cidade. Quando lemos o versículo 9 na parte B diz: e tendo ido de Nazaré da Galileia. Jesus então, ele está em Nazaré. Nazaré era uma pequena aldeia ali da Galileia, um local não muito famoso aos olhos dos judeus. Nazaré, podemos assim concordar, que foi o lar de Jesus durante os seus 30 anos, que podemos dizer assim, de silêncio. 30 anos de silêncio. Foi ali que Jesus aprendeu a arte da carpintaria, herdou isso de seu pai adotivo, de José, aprendeu esse ofício. Então estava ele residindo, morando nessa cidade. E por morar nessa cidade por cerca de 30 anos, Jesus foi chamado de Nazareno. Jesus o Nazareno, ou Jesus de Nazaré. Esta cidade chamada Nazaré, ela distava aproximadamente a 24 quilômetros do mar da Galileia. Na verdade, Nazaré ficava entre o mar Mediterrâneo e entre o mar da Galileia. Ficava esta cidade. Mas foi em Nazaré que o anjo Gabriel noticiou a Maria que ela seria mãe do Filho de Deus. Então, ainda que para o judeu não fosse uma cidade ou uma aldeia famosa, sem muitos atrativos, mas para Deus ela foi importante, porque foi nessa cidade que nasceu o Salvador. Nazaré, também importante que se diga, se você ler de Gênesis até Malaquias, você não encontrará a menção dessa cidade. Esta cidade não é mencionada no Antigo Testamento, ela não aparece, não é citada esta cidade. Mas Nazaré também era uma cidade que estava no local, podemos assim dizer, de interseção de rotas comerciais. Por quê? Porque muitos navios vinham e ali paravam no litoral, e ali vinha no mar Mediterrâneo, e muitas vezes desembarcavam mercadorias e pessoas também, e essas pessoas iam até Nazaré. De lá, certamente, pessoas e comércio era para atravessar a região ali que ficava a oeste do mar da Galileia. Tinha que ir também alguém pegar um barco, quem sabe em uma daquelas praias ali do mar da Galileia. Então havia esta rota comercial, podemos dizer, nesta cidade de Nazaré. Também ali, Nazaré era uma cidade que tinha contato com muitas culturas. Por quê? Por causa disso. Como havia um intenso comércio, uma rota comercial, chegavam ali em Nazaré muitas pessoas gregas, pessoas de outras nações. Por isso que os judeus não viam com bons olhos este lugar, porque era um local que não só tinha judeus, mas tinha também outra população. Muita gente chegava neste local. Então, Nazaré era uma cidade assim um tanto desprezada, evitada até por muitos judeus. Inclusive, esta cidade, por esta aldeia ter adquirido esta má fama de ser um local de muitas culturas, de miscigenação, de mistura de pessoas, de raças, né? Não tanto como os samaritanos, mas por isso foi que eu pude entender o motivo de Natanael não ter aceitado aquele convite quando Filipe o procura, e Natanael despreza, porque ele achava que não poderia sair daquela aldeia alguém importante. Por quê? Porque quando Filipe ele toma um interesse, ele conhece o Messias, ele agora quer falar desse Messias para Natanael, e Natanael não aceita. É tanto que ele vai dizer assim, vamos ler João capítulo 1, versículo 45 e 46. Foi por esta causa que surgiu esse diálogo entre Filipe e Natanael. Por quê?
Porque esta aldeia não tinha uma boa fama. O texto diz: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Por isso, por Nazaré não tem esta fama entre os judeus, boa fama, foi que Natanael desprezou. Mas você vai me falar do Messias, mas vem alguma coisa boa de lá? Será que daquele lugar pode surgir alguma coisa útil, alguma coisa boa? E aí Filipe disse: venha e vê. O assunto é outro, mas vale a pena você ler a sequência desse texto aqui. Mas Jesus, ele veio de sua cidade e ele batizou-se para nos dar o exemplo. Está no versículo 9, na parte C. O texto diz: foi batizado por João. Está no versículo 9, na parte C. Jesus, ele não foi a primeira pessoa que João Batista batizou. Muitas pessoas vinham de muitos lugares para serem batizados, principalmente gente ali da Judéia, gente inclusive de Jerusalém. Muitas pessoas souberam que João Batista estava batizando agora surgiu um profeta no deserto, pregando ali a leste do rio Jordão, e as pessoas ali afluíam para ouvir esta mensagem. O próprio Marcos, inclusive, ele testificou no verso anterior, Marcos capítulo 1, versículo 5, acompanhe. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então o que é que nós vemos aqui? Que a condição sine qua non, a condição sem a qual ninguém era batizado, era a necessidade da pessoa confessar os pecados. Se alguma pessoa se negasse a confessar os pecados, João Batista também não batizava esta pessoa. Então era necessário que alguém confessasse ali diante de João Batista que estava arrependida, essa pessoa estaria arrependida e queria agora se submeter ao batismo. Foi por isso que quando Jesus ele chega diante de João Batista praticamente ali, ele fica ali diante de um grande impasse. Como é que eu vou batizar? Como é que eu vou batizar aquele que é perfeito? Como é que eu vou batizar alguém que não tem pecado nenhum? Por isso que o Batista ficou neste impasse. Como, Senhor? Como eu vou batizar alguém que não tem pecado? Eu estou batizando pessoas que têm pecados, pessoas que chegam aqui e confessam as coisas mais horríveis, terríveis que aprontaram, mas este não tem nada que confessar. Este homem não tem nenhum pecado, este Messias não tem pecado algum. E João Batista sabia que Jesus não tinha pecado algum. Ele sabia disso. Foi por isso que Mateus escreveu. E agora é necessário, estamos falando sobre Marcos. Se você abrir Mateus capítulo 3, versículo 14, por gentileza abra a sua Bíblia, acompanhe, faz parte do estudo, faz parte aqui da mensagem. É que João Batista, quando ele percebe que Jesus está ali para ser batizado, João Batista, ele fica ali nesta encruzilhada, nesse dilema. Como eu poderia batizar alguém que tenha plenas condições de me batizar? Mateus 3, verso 14 diz: João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, tentou dissuadir Jesus. Aí ele diz: eu é que preciso ser batizado por você, por ti, e é você que vem a mim? Então observe a situação vexatória de João Batista. Eu, Senhor, que sou, eu é que peco. João Batista não era perfeito, como ser humano ele também pecava, claro, mas ele viu que não tinha condições de batizar o santo, de batizar aquele que é perfeito, de batizar o Messias, de batizar o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Ficou nesse dilema. O que eu acho interessante é que Jesus, ele, quando inicia o seu ministério a partir do batismo, Jesus não priorizou antes ir para Jerusalém. Jesus não priorizou procurar ali os rabinos para que eles pudessem identificar-se com eles, dizer: olhe, eu sou o Messias, eu venho me apresentar para vocês. Não, ele não faz isso, ele vai procurar João Batista.
E quando Jesus ele vai ao batismo de João Batista, este ato dele avalizar este batismo de João Batista significava que Jesus estava se identificando com os seres humanos. Jesus estava se identificando com os pecadores, mesmo sem ter pecado, ele identificou-se com os pecadores, mesmo sem ser um deles. Ele se sujeita ao batismo de João para nos dar o exemplo. E agora, prosseguindo no texto, o local de seu batismo, no Jordão. Ele veio e deu exemplo. Foi batizado por João, e o texto diz, no Jordão. O rio Jordão foi um rio, é ainda um rio, mas foi no passado de grande relevância para Israel. Se nós nos lembrarmos, e é claro que você deve estar lembrado, foi lá no rio Jordão, esse rio Jordão que, ao receber a presença ali dos sacerdotes, quando os sacerdotes estavam junto com o povo, Josué liderando o povo, quando o sacerdote coloca a planta dos seus pés ali no rio Jordão, esse rio Jordão se abre ali, dando passagem para o sacerdote, para a arca do concerto e para o povo que vinha retaguarda, para o exército de Israel. Esse rio Jordão foi muito importante, mas esse rio Jordão também foi muito importante porque foi nesse rio Jordão que Eliseu, ao receber a capa do profeta Elias, ele bate naquelas águas ali e o rio Jordão se abre. Mas o rio Jordão também é importante na história de Israel, porque foi nesse rio que o general sírio Naamã, aquele homem que estava praticamente todo cheio ali daquela lepra, uma doença terrível que iria levá-lo à morte, e ele submete-se, com muita dificuldade, mas ele submeteu-se ali a mergulhar 7 vezes nesse rio Jordão, e a Bíblia diz que ao mergulhar na 7ª vez, aquele homem, ao levantar-se dali, a sua pele estava como pele de criança. Bendito seja o nome do Senhor. Mas esse rio não é tão famoso só apenas por isso, mas também ficou famoso este rio porque certa feita um dos filhos dos profetas, um dos discípulos dos profetas, pegou um machado emprestado, foi cortar uma árvore e o machado caiu nas águas do rio Jordão, e Deus faz então um milagre através de Eliseu, e aquele machado flutua e ali aquele machado é encontrado. Mas esse rio não é importante só por isso. Esse rio não é tão importante só porque os sacerdotes pisaram e as águas se abriram. Este rio não é tão importante porque Eliseu bateu com a capa de Elias e o rio foi aberto. Esse rio também não é só tão importante só porque Naamã foi curado, mas esse rio é importante porque foi nesse rio que o meu Salvador, foi nesse rio que o Filho de Deus, foi nesse rio que o Messias foi batizado. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Vamos falar agora sobre a ação do Pai. Está no versículo número 11. Primeira coisa que a gente percebe está no versículo 11. E ouviu-se uma voz dos céus. Jesus então ele vem ao batismo, ele é batizado, e agora nós vemos a ação do Pai. A sua voz foi ouvida. Está no versículo 11, na parte A. E ouviu-se uma voz dos céus. Lucas ele registrou essa voz. Registra que essa voz foi ouvida quando Jesus orava. Jesus então, ele é batizado, nesse momento ele ora. E quando Jesus está orando, de repente, o texto nos diz, e ouviu-se uma voz do céu. Observe que o texto não diz, e ouviu, e se ouviu-se. Por quê? Porque geralmente, podemos entender pelo texto, claro, não foi só Jesus que ouviu essa voz. Se apenas Jesus tivesse ouvido essa voz, o texto tinha dito, e ouviu, mas o texto diz, e ouviu-se, isto é, mais de uma pessoa ouviu essa voz. Não sabemos quantas pessoas ouviram essa voz, mas certamente muita gente, ou algumas pessoas ouviram essa voz. Esta voz de Deus é uma voz poderosa. Muita gente pode estar pensando agora, olha, se eu ouvisse a voz de Deus no céu, eu me converteria. Eu seria crente hoje se eu ouvisse a voz de Deus. Mas a voz de Deus, sabe onde é que está? Na palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando.
Se você realmente é sincero em dizer que gostaria de ouvir a voz de Deus, leia a sua Bíblia. Leia a Bíblia, abra a Bíblia, leia a palavra do Senhor, porque Deus fala através da sua palavra. Deus fala. E aproveitando aqui um momento, por que é que o mundo está como está? Porque o mundo não quer mais ouvir a voz de Deus. O mundo hoje quer ouvir a voz dos políticos. O mundo quer ouvir a voz dos filósofos, se bem que esses ficaram para trás. Onde estão os filósofos? O que a filosofia fez de bom para os seres humanos? Só trouxe uma porção de dúvidas no coração do homem, na alma dos homens. O que os políticos têm para nós? Será que tem tudo? Claro que não. Agora Jesus tem. Jesus tem para nós palavra de vida eterna. Certa feita Jesus disse para seus discípulos, porque Jesus começou a pregar e as pessoas acharam aquele discurso dele muito contundente, um discurso muito forte, e as pessoas não aguentaram o discurso e começaram a se excusar, umas pessoas começaram a sair, e de repente Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês também não querem ir embora também não? E de repente o seu discípulo, mas que estava sempre ali tentando arguir Jesus, aquele impetuoso Pedro, ele começa a dizer: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, a religião não tem resposta para nós, mas tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Glória a Deus. Porque o mundo está como está. Vamos deixar Samuel, o grande homem de Deus, responder. Por que Israel passou por tantas privações? Por que Israel sofreu tanto nas mãos dos inimigos, dos filisteus, dos cananeus? Sabe por quê? Porque afastaram-se de Deus. Por que os seres humanos hoje estão sofrendo muito? Tantas pessoas sofrendo. Eu não estou dizendo a respeito só a questão da fome e das doenças, mas o sofrimento espiritual. Tem procurado muitas vezes através das suas práticas, até bondosas, achando que vão alcançar um lugar nos céus, praticando boas obras. E isso tem afastado você de Deus. Mas olha o conselho de Samuel para os israelitas, e claro, para nós também. Deus não é só Deus de Israel, Deus é o Deus de todos. Ele disse assim: se vocês temerem o Senhor, isso está em 1 Samuel capítulo 12, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 12, versículos 15 a 16. É um conselho hoje que se o Brasil, se as pessoas do Brasil, os brasileiros, se o mundo todo desse crédito a esta palavra pronunciada pelo servo de Deus, profeta, sacerdote, juiz Samuel, as pessoas mudariam. Olha o que ele diz, olha o conselho: se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz, e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Aí ele diz agora a outra situação: se porém vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Eu pergunto, será que essa palavra de Deus só serve para Israel naquele período? Naquele período de transição entre o período do juízo e o período monárquico? Não, serve para nós hoje. Se os seres humanos temerem ao Senhor, se os seres humanos servirem a Deus, se derem ouvido à palavra do Senhor e não forem rebeldes às orientações do Senhor, Deus vai nos abençoar, vai abençoar nossa nação, vai abençoar o Brasil, vai abençoar nosso estado. Porém, se formos, aqui fazendo aqui um trocadilho, se porém nós, norte rio-grandenses, potiguares, brasileiros, se não dermos ouvido à voz do Senhor, mas se nós formos rebeldes ao seu mandado, à sua palavra, a mão do Senhor será contra nós. E não é isso que está acontecendo no mundo? As pessoas procuram as diversões. Hoje na Europa, antes do Covid, as pessoas vidradas no futebol, campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato espanhol, tanto dinheiro, tantos jogadores custando fortunas e mais fortunas, um ser humano só ganhando
milhões de dólares ou de euros, enquanto faltam hospitais, faltam especialidades, falta remédio, falta espiritualidade das pessoas. E as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus. As pessoas são hoje, na sua grande maioria, materialistas. Pessoas que só querem viver para o prazer, para as diversões. Se esquece que tem uma alma, se esquece que um dia cada ser humano vai estar diante do grande trono branco. Mas se os homens e as mulheres temerem o Senhor, confessarem a Jesus como o único e suficiente Salvador, Deus certamente vai se agradar de muitos. E aí nós vemos a voz de Deus, ela falou dos céus. E qual foi essa declaração? Está aqui no versículo 11, na parte B, que diz: o que é que dizia a voz? A voz dizia, quer dizer, tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Olha a voz de Deus dizendo para Jesus, que estava se batizando, terminaram de se batizar praticamente: tu és o meu filho amado. O anjo Gabriel já tinha dito a Maria que o Messias, que ela daria luz, seria o filho amado de Deus. E agora Deus está novamente ratificando que aquele ser que estava sendo batizado é o Filho de Deus. Você tem crido no Filho de Deus? Você tem crido que Jesus realmente veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar, perdoar os nossos pecados, nos dar agora um novo relacionamento com Deus? Você crê neste Deus? Você crê que Jesus realmente é o Filho de Deus? É interessante, amigo, é que esse tratamento, o Filho de Deus, só foi dado a Jesus. Mas se você aceitar também Jesus como seu Salvador, você também será tratado como um filho de Deus. Você agora vai fazer parte da família de Deus. Imagine, você tem sua família, você tem seus ancestrais, sua família tradicional, mas mais importante do que ter uma família terrena é ser da família de Deus, nascer de novo. Esse foi um tratamento exclusivo para Jesus naquela época, ser chamado Filho de Deus. Mas Deus disse isso naquela época, somente em agora, se você aceitá-lo como Salvador, você também será tratado como Filho de Deus. Mas sabe por que Deus disse: tu és meu filho amado? E na sequência nós vemos esta alegria deste Deus, está no versículo 11. Deus diz: em quem me comprazo. O que significa essa expressão, em quem me comprazo? Significa dizer que Deus diz: é o meu filho em quem eu me alegro, é o meu filho em quem eu tenho alegria. Não se refere a uma alegria como nós temos aqui na terra, uma alegria efêmera, uma alegria passageira, uma alegria momentânea. Não, esta alegria de Deus com o seu filho é uma alegria permanente. Deus é diferente de nós como pais. Muitas vezes nós nos alegramos naquele filho que nós temos, na filha, nos alegramos: meu filho, você me alegra. Mas daqui a pouco seu filho faz algo e você não fica alegre, você fica até bravo com ele pela atitude do seu filho. Isso não acontece com Deus, porque sempre Jesus procurou fazer a vontade do Pai. Por isso que Deus viu que Jesus sempre lhe dava alegria, e por isso esta alegria de Deus era alegria perene, uma alegria permanente. Então Deus não age como nós agimos. Será, e aqui eu pergunto, será que Deus está satisfeito conosco? Será que Deus tem se alegrado com as nossas atitudes? Será que as suas atitudes têm alegrado a Deus? Isso é algo que você deve refletir. A gente sabe, nós reconhecemos que nem sempre nós agradamos a Deus. Há momentos que nós desagradamos a Deus, mas é importante que nesse momento, quando nós desagradamos a Deus, quando pecamos, nós confessamos, abandonamos, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo não tem mais prazer no pecado. Pode até pecar, porque somos falhos, mas nós não temos prazer no pecado. Por quê? Porque agora a nossa mente, o nosso coração foi mudado. Nós agora não pensamos mais como os homens que não têm Deus. Nós agora temos, como diz Paulo, temos agora a mente de Cristo. A nossa mente foi renovada, foi mudada através do quê? Do conhecimento da palavra. Bem, nós já vimos a ação do Filho, já vimos a ação do Pai, mas falta uma, a ação do Espírito Santo. E para isso a gente precisa ver os versículos 10 e o versículo 11 na parte B. O que primeiro podemos encontrar
na ação do Espírito Santo é que veio do céu. O versículo 10 na parte E, o texto é claro quando diz: logo que saiu da água, viu os céus abertos. Os céus abertos. Note que o texto é claro: viu os céus abertos. Não viu-se os céus abertos. Então é importante fazer essa distinção. O texto diz: viu os céus abertos. Uma pessoa apenas viu o céu aberto, e essa pessoa foi o Senhor Jesus. O texto não diz: viu-se os céus abertos, porque as pessoas que estavam ali não viram os céus abertos, mas somente Jesus viu o céu aberto. Certamente apenas esse texto está demonstrando que somente Jesus viu o céu aberto. Então não foi uma visão hoje como os astrônomos podem mostrar os céus hoje, através do telescópio, através hoje dos satélites, podemos ver o céu, as estrelas, o espaço sideral, planetas, vemos tantas coisas aí, tão distante, mas não foi essa visão que Jesus viu. Quando Jesus, eu creio que quando Jesus viu os céus abertos, ele viu o trono do Pai, ele viu ali, quem sabe, os querubins, ele viu ali anjos e arcanjos, viu o trono do Pai, viu o Pai sentado no seu trono. Certamente foi essa visão que Jesus teve, e não a visão apenas de olhar o espaço sideral e ver planetas, não. Outro ser que viu os céus abertos foi Estevão. Logo após, muitos anos depois, não muito longe disso, teve o servo de Deus também que viu o céu aberto, e este homem foi Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Antes dele morrer, aliás, antes dele dormir, porque o crente não morre, o crente dorme. O texto é muito claro: e dormiu Estevão, após ser apedrejado, ele viu os céus abertos. Você pode consultar depois Atos capítulo 7, versículo 56. Mas quando o Espírito Santo, ele que veio do céu, o texto diz e mostra que este ser que veio do céu, o Espírito Santo, vemos a divindade desse Espírito Santo, porque o texto no versículo 10 diz: e o Espírito. Então o texto diz: e logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o texto complementa: e o Espírito. Como é que alguém poderia ver o Espírito? O próprio Senhor Jesus, ele disse que Espírito não tem corpo, não tem carne nem osso. Como era então que João Batista veria esse Espírito? Porque é interessante, as pessoas às vezes lêem o texto, por isso que é importante você ver a narrativa de Mateus, a narrativa de Lucas, a narrativa de João a respeito do batismo de Jesus, e o próprio João também, ele escreve. Os 4 evangelhos narram este batismo de Jesus. E é interessante que Deus tinha dado o sinal a João Batista. O que eu vou dizer agora pode ser até que lhe choque. Você diz: pastor, nunca ouvi alguém dizer isso, nunca vi alguém pregar isso, ensinar isso. Mas é porque a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia com meditação, com entendimento dado por Deus. E o Espírito do Senhor me permitiu ver isso, e está permitindo você também entender. Porque Deus tinha falado com João Batista, para João Batista batizar, mas Deus tinha dado um sinal a João Batista: João Batista, aquela pessoa que você vê, viu o Espírito Santo vir sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Está em João capítulo 1, versículos 31 e 33. Veja o sinal que Deus deu a João Batista. O texto diz assim, ó, isso aqui são palavras de João Batista: eu mesmo não o conhecia. Você diz: pastor, mas eu sei pela Bíblia que João Batista era primo de Jesus. É verdade, João Batista era primo de Jesus, claro, 6 meses mais velho que ele, veio ao mundo 6 meses antes dele. Só que João Batista não conhecia pessoalmente Jesus. Sabia disso? Primeiro porque Jesus morava em Nazaré, lá na Galileia, e João Batista morava na Judéia. Então, biblicamente falando, não tiveram nenhum encontro. É tanto que o texto diz: eu mesmo não o conhecia. É claro que sua mãe, seu pai Zacarias, sua mãe Isabel, falaram que Maria, sua prima de Isabel, até visitou ela quando estava grávida, e ela sabia que Maria era mãe do Messias. Mas João Batista, pela Bíblia, não conhecia Jesus antes disso.
Ele sabia que tinha um primo que morava em Nazaré, sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele não tinha visto ainda João Batista não tinha visto Jesus pessoalmente. Aí você pode dizer, mas pastor, mas quando João Batista ia ao templo, pelo menos uma vez por ano para a festa da Páscoa, será que eles nunca se encontraram? Nunca falaram? É provável que não. Mesmo porque assim que João Batista ele nasce e cresce, chega na sua adolescência, provavelmente ele já foi para o deserto, muito jovem, já pregando, e ele ia para o deserto meditar, começando já a entender os mistérios de Deus. Então ele não se envolveu com as festas praticamente ali do templo, e se ele foi em alguma dessas festas, provavelmente não se encontrou com o Senhor Jesus, porque pelo menos a Páscoa eram 7 dias a festa, e ninguém era, possivelmente, nem sempre as pessoas ficavam os 7 dias da festa. Pode ser que um dia ele foi e não encontrou-se com o Senhor Jesus, podemos assim entender. Por isso que a gente precisa ler o texto de João com meditação. João Batista diz: eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: olha só, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou batizar com água me disse, Deus tinha dito a ele: olha, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Você entendeu? Então João Batista, dá para nós entendermos que ele não conhecia ainda pessoalmente a pessoa do Senhor Jesus, o que não significava que ele não cresce. Claro que ele cria, claro que ele sabia que Jesus, seu primo, era o Messias, mas não tinha visto Jesus. E a confirmação de que Jesus realmente, de fato, era o Messias, foi Deus que deu. Ele disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Santo, é esse que batiza com o Espírito Santo. Então João Batista precisava receber esse sinal de Deus, e foi necessário que isto acontecesse. Como então João Batista teria essa percepção do Espírito Santo? Quando Jesus fosse batizado e o Espírito Santo viesse sobre ele. Como ele veria o Espírito Santo se o Espírito Santo não tem corpo? Agora, aí por isso que a gente precisa olhar o versículo 10 na parte C, a forma como ele veio. Como o Espírito Santo veio? O Espírito Santo não vem de forma invisível. Aí o texto diz que como pomba descia sobre ele. Então o que é que Deus fez? Deus materializou essa visão para João Batista poder ver e entender. Se Deus não tivesse materializado esta visão, João Batista não entenderia que aquele Jesus que ele tinha batizado era o que batizava com o Espírito Santo. Ele precisava disso, ele precisava deste sinal. Deus deu o sinal: João, você verá aquele sobre quem vier o Espírito Santo, você vai ver o Espírito Santo pousar sobre ele. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio como forma de pomba, e finalmente é ouvida essa voz: tu és o meu filho amado, em quem me compraz. Versículo 11 na parte B. Então Deus cumpriu a sua promessa, Deus cumpriu sua palavra, prometeu enviar o precursor. Isaías profetiza a vinda dessa voz que clamava no deserto, e cumpriu-se. Deus cumpriu a sua promessa a João Batista, quando ele viria o Espírito do Senhor pousar sobre ele, e o Espírito veio como forma de pomba. Não era uma pomba, o Espírito Santo não é uma pomba, é um símbolo. O Espírito Santo, ele é representado, tipificado como uma pomba, mas não é uma pomba. Mas ele veio como forma de pomba, vindo. João Batista viu literalmente como uma pomba, a forma de pomba descendo sobre Jesus. Ele viu, ele teve essa percepção, e aí ele pôde entender que Jesus de fato é o Messias. E para concluir, caro amigo, o batismo para o cristão é algo indispensável.
Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Você crê nessa palavra? Você crê realmente que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo? Você crê que Jesus realmente é o Filho de Deus? Você crê nisso? Você já aderiu a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você é tão culpado de seus pecados quanto qualquer outro pecador. Você pode dizer: mas eu não peco. Ora, quem é que não peca? Todos nós pecamos. Pastores pecam, líderes pecam, padres pecam, presbíteros, crentes, todos, adultos, anciãos, todos pecam. Não há um que não peque. Mas o grande segredo é você ter um advogado para estar ao seu lado, para interceder por você, para perdoar seus pecados. Mas é necessário você tê-lo como seu Salvador. No batismo de Jesus, os céus foram abertos. Lembre-se disso. Deus não precisa mais abrir os céus para você, porque Ele já lhe deu a Bíblia para você entender os mistérios de Deus. Mas o que você precisa abrir é o seu coração. Quando nós lemos Apocalipse 3, verso 20, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta do seu coração. Deus não vai mais abrir o céu, porque Ele já abriu o céu. Ele já disse: este é meu filho, creia nele. O que você precisa fazer é aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Portanto, que o Espírito do Senhor possa fazer você entender que de fato Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus de fato é o Filho de Deus. Se dessemos prosseguimento nos versículos 12 e 13, nós veríamos aí agora a ação diabólica para destruir o Senhor Jesus, a sua espiritualidade, a sua humanidade. Quando Ele vai pelo deserto, guiado pelo Espírito, Ele vai para o deserto, ali é tentado. Durante os 40 dias Ele é tentado, mas Ele vence a tentação, porque Ele de fato é o Filho de Deus. Portanto, se hoje você creu nesta palavra, nessa palavra que foi anunciada, foi pregada, e você ouviu aqui que Jesus de fato é o Filho de Deus, você não tem outra alternativa a não ser confessá-lo como seu Salvador. Confesse-o como seu Salvador. Seja batizado, rompa com o mundo. Por que o cristão tem que se batizar? O batismo significa rompimento com o mundo. Rompa com esse mundo de tanto engano, esse mundo onde quem faz o certo é taxado como mentiroso, como alguém retrógrado. Estamos vendo aí o poder, esta guerra entre o que faz a coisa certa e o que faz a coisa errada. O diabo quer que as pessoas certas venham para o lado dele. Mas como nós vamos para o lado dele se nós fomos iluminados por Cristo? Portanto, que Deus lhe abençoe e que você possa refletir nesta palavra. Abra seu coração e aceita Cristo como seu Salvador. Vamos orar agradecendo a Deus? Oremos nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo e amado, aqui estamos na Tua presença, pregamos aqui a Tua palavra, destacamos aqui a importância, Senhor, do batismo de Teu Filho amado, identificando-se com os homens, Senhor. Sem necessidade alguma Ele teria de submeter-se ao batismo, mas Ele nos deu o exemplo. Ó Senhor, Ele nos dando o exemplo. Ninguém é isento, Senhor, do batismo, porque o batismo significa, meu Pai amado, rompimento com este mundo enganador, este mundo perdido, este mundo vil, este mundo, Senhor, que vira as costas para Ti. Mas graças a Deus que em Jesus Teu Filho amado, nós agora temos comunhão contigo, nascemos agora na água do Espírito e confessamos que Jesus é o nosso Salvador. Pai, tem misericórdia daqueles que ainda não Te conhecem, dessas pessoas que ainda não abriram o seu coração para confessar Jesus como Salvador. Nos despede nesta noite em paz, Senhor. É o que eu Te peço em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.